programa de hoje, trazendo para você uma informação, agora há pouco, a aprovação pela Câmara da PEC do corte de gastos. Você está vendo aí na tela imagens do momento em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, encerra a votação e o placar é anunciado. A medida do governo, principal medida do pacote de gasto, corte de gastos, foi aprovado com 344 votos a favor e 154 votos contra. Em primeiro turno, também foi aprovado em segundo turno, com a margem um pouco maior, 346 votos a favor e apenas 146 contra. Esse é o placar da aprovação em primeiro turno que você vê na tela. O governo precisava de 308 votos, passou com 344. O presidente da Câmara, que você está vendo aí, ele que inclusive autorizou a votação de forma remota e anunciou um efeito administrativo para quem não votasse. O que é isso? Um desconto no salário dos deputados. E aí o comparecimento foi expressivo dos parlamentares. Só a bancada do PL e a bancada do Novo orientaram as suas bancadas a votar contra, isso na oposição. Na base do governo, o PSOL também orientou este voto contra. E entre as mudanças feitas na Câmara está a redução do repasse do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi reduzido o repasse de 20% para 10% da complementação do Fundeb. Não é do Fundeb em si, mas da sua complementação que a União poderá fazer durante o próximo ano. Este é um dos pontos aprovados. A gente vai destacar aqui alguns pontos. Mas está aí, Osmando, já um avanço no governo que consegue a aprovação da PEC de gastos, corte de gastos, que terminou ficando a dúvida se seria de fato possível a aprovação até o final do ano. Já passou, apesar de algumas mudanças como essa redução, inclusive, da alíquota de complementação do Fundeb. Exatamente, Ananias. Avanços ontem e avanço hoje. Ontem, com a aprovação da regulamentação da reforma tributária, um acontecimento expressivo, significativo para o país, que esperava por isso há mais de 40 anos. E hoje, a aprovação dessa PEC do corte de gasto, que também é uma medida extremamente importante, necessária e urgente para se tocar o país à frente. Acho que ocorreram duas interferências dos parlamentares no relatório final e na votação que são significativas. Essa da diminuição de recursos, de repasses do Fundeb, que atinge, sobretudo, a educação por tempo integral, que é uma prioridade do governo federal e dos governos estaduais. A gente viu ontem, por exemplo, ontem mesmo aqui no Ciência Política, o secretário estadual de Educação do Piauí anunciando que todas as escolas do Piauí deverão ter tempo integral, e esse corte fatalmente vai atingir esse desenvolvimento das escolas de tempo integral. O outro que atinge também diretamente o trabalhador é a limitação em relação ao abono pago a quem ganha acima de 1,5 salário mínimo. Isso vai gradativamente sendo reduzido, o que é uma preocupação que mais tarde o governo fatalmente terá que rever. Esse pacote de corte de gastos quer acabar com os super salários no país, aqueles salários que terminam sendo acrescentados de penduricalhos e que chegam a cifras muito altas. E a Câmara, hoje, ao analisar a PEC do corte de gastos, decidiu que este corte nos super salários, aqueles que passam de R$44 mil, que é o teto do Supremo Tribunal Federal, teto do funcionalismo público no Brasil, só será atacado, só será cortado esses super salários com uma lei específica. Foi retirado, portanto, da PEC do corte de gastos. Franz. Ananias, já era algo de se imaginar, porque pode impactar figuras de poder, impactaria figuras de poder, que hoje são as mais beneficiadas com os super salários.
Então, tudo aquilo que é benéfico para a classe política, que é benéfico para a elite brasileira em geral, e aí se inclui não apenas o legislativo, o executivo, se inclui também o judiciário, que inclusive eu comentei recentemente o retorno do quinquênio para membros do Poder Judiciário. Então, tudo que envolve a elite brasileira, tanto política quanto econômica, o Congresso Nacional tende a favorecê-los. E não seria diferente nesse caso. Então, é impressionante, há até uma certa incoerência do Congresso Nacional quando o governo apresentou essa proposta, avaliou que os cortes deveriam ser mais robustos, que não era o montante necessário para um equilíbrio fiscal do país, mas quando se vai para a votação, há uma desidratação até mesmo na pauta que eles consideravam insuficiente para esse equilíbrio. Então não dá para entender esse Congresso Nacional. É um Congresso Nacional que realmente não pensa no povo brasileiro, que as propostas que beneficiariam os mais pobres foram arrastadas com a barriga para o próximo ano, e eu duvido muito que no próximo ano se aprove, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Eu acredito que não vai ser votado. Então, tudo que é benéfico para o trabalhador, para a pessoa mais pobre, o nosso Congresso Nacional não aprova, é um Congresso elitista. Apesar de que havia uma expectativa do governo de que essa medida fosse aprovada com uma vigência a partir de 26, né, da redução da tributação do imposto de renda, o que é de fato essencial para que a classe trabalhadora, como destacou o França, a classe média do país possa consumir, possa ter mais recursos e deixe de pagar impostos e a justiça na tributária seja imposta com a cobrança dos mais ricos no país. A aprovação não é a ideal, foi a que foi possível, agora é aguardar como será a reação, sobretudo, na economia das medidas tomadas pelo governo. O fato é que se encerra o ano com medidas importantes que passaram no Congresso, tanto a regulamentação da reforma tributária, como também a PEC do corte de gastos. Bom, a gente vai trazer agora outra notícia hoje do IBGE, muito importante, que dá um retrato da geração de emprego no nosso país.